Pai Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Aqui eu e o Diogo Gutierrez, mais uma vez, o pregador da Palavra de Deus, para estar aqui trazendo alguma coisa a respeito do Rosário, porque nós estamos no mês da missão e mês do Rosário. Hoje é dia 12, também é dedicado a Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil, que foi encontrado nos rios da Paraíba, a imagem representativa. E é com muita alegria, hoje eu vou estar falando sobre a Confraria do Rosário. A Confraria do Rosário. Por que eu estarei falando da Confraria do Rosário? Porque hoje o livro propôs para falar sobre a Confraria do Rosário, que todas as igrejas católicas deveriam ter. Todas as igrejas católicas deveriam ter uma Confraria do Rosário. Por que eu digo isso? Porque as igrejas... Olha, se todas as igrejas, todas as paróquias da Igreja Católica tivessem uma Confraria do Rosário, fosse instituído uma Confraria do Rosário, que é um conjunto de irmãos de todas as espécies, sacerdotes, leigos, freiras, que participam reunidos para rezar o Santo Rosário, para contemplar os mistérios do Santo Rosário. E aí é interessante que nas confrarias do Rosário, durante a semana você também tem como fala? Você tem uma tarefa a fazer para poder rezar o Rosário. Entendeu? Então é interessante isso. Era bom que todas as paróquias tivessem a confraria do Rosário. Uma vez eu comuniquei ao padre para eu fundar uma confraria do Rosário. Ele olhou para mim e deu risada, como se não desse importância para o que eu falei. Mas mesmo assim, eu continuo acreditando na Confraria do Rosário. Porque as paróquias deveriam ter uma Confraria do Rosário. Aí eu vou trazer aqui no livro, né, de Monsenhor Ascânio Brandão. Vamos estar falando aqui sobre, mais uma vez, ó. Dentre a associação, não hesitamos em dar lugar de honra à Confraria do Santíssimo Rosário. Na verdade, se considerarmos a sua origem, ela está em primeiro lugar pelas suas antiguidades, pois a instituição é atribuída ao patriarca São Domingos. Além disso, pelos privilégios inúmeros que enriqueceram os nossos predecessores, a forma dessa instituição. A sua alma é o rosário, a eficácia do rosário de Maria é o seu poder, nos parece ainda muito maiores quando estão em função da confraria. Augusto Pontifício define a confraria do Rosário e coloca entre as primeiras mais veneráveis associação da Igreja, que é o Papa que rezamos o nosso rosário, sim, mas unido a nossos irmãos, na oração comum, mais eficaz e poderosa, com as riquezas, indulgências e privilégios espirituais da confraria. Leão 13. Por que forma o coro de súplica, uma oração pública, tem alguma semelhança com o ofício divino que recita os sacerdotes. A confraria, aí o padre diz ao Papa, quando recita o ofício divino, dirige-se ao céu, orações públicas, permanente, e por conseguinte muito eficaz, assim também, de certo modo, pública, permanente, comum e súplica, que faz associados ao rosário. Esse saltério da Virgem, como chamaram diversos pontifícios romanos. Vários papas chamaram o saltério da Virgem Maria. Por que saltério? Saltério é como se fosse uma canção, uma música, né? Os salmos é o saltério. A Confraria do Rosário é uma milícia orante organizada pelo patriarca São Domingos sob estandarte da Divina Mãe. Leão 13 convida todos os fiéis de toda a igreja a se alistarem na Confraria do Rosário e formarem uma cruzada de oração pela salvação do mundo, e pensamento, desejo foi este.
Não basta recitar o rosário. Se quisermos tornar a nossa oração mais eficaz e poderosa, é preciso se alistar-nos à confraria do Rosário e colocar-nos sob o estandarte da Divina Mãe. É tipo como se você fosse participar de um exército. Não tem a consagração à Virgem Maria, não tem as pastorais, não tem os movimentos. Vamos se dizer que isso aqui é como se fosse um movimento dentro da igreja. Que era, se tivesse uma confraria do Rosário na paróquia, aí deveria as pessoas se alistarem, ter seus nomes, né, para fazer uma corrente cruzada de orações pelo Brasil, pelo mundo, né? E o mundo necessita de oração. Nossa Senhora de Fátima apareceu para os 3 pastorinhos e diz que muitas almas se condenam ao inferno porque ninguém faz penitência ou ora por elas. E quando você se reza o rosário, você pode obter a salvação dessas pessoas. Assim como a própria Jacinta, Francisca e Lúcia, ao recitar seu rosário, recitar as suas orações, suas práticas devocionais, obteve muita salvação para Portugal. E o Portugal foi até livrado de uma guerra que estava acontecendo naquele tempo. Para você ver o poder do Santo Rosário. Hoje, estão reunindo, né, para as 15 horas, para estar falando, para estar rezando o rosário em prol do Brasil. Tem um grupo no Instagram que também estão se reunindo em todos os lugares do Brasil para rezar o rosário. Você que se tivesse interessado em rezar o rosário com pessoas, um grupo de pessoas, eu recomendo aí nesses grupos aí, né, que eu tenho avistado, né, tem uma menina lá que está convocando as pessoas para poder rezar o rosário pelo Brasil. Né? Não se trata mais a questão política, se trata de coisas, né, mais coisas, como posso dizer? Se trata de coisas mais difíceis que está para acontecer no nosso país. Né? Nós estamos em época de eleição, tudo bem, mas sabemos que existe outras ondas aí que estão querendo vir para devastar nossa nação e não é brincadeira não. Então nós precisamos rezar. O Papa Pio, o Pio V, não. As vantagens da esconofaria do Rosário para os fiéis, até para o clero religioso, deduzimos as palavras do Papa. Ela é piedosíssima confraria, chamou Inocêncio VIII. Pio V afirma que por ela os fiéis se mudam os outros homens, e as trevas heresias dissipam, e brilha a luz da fé católica. Papa Sisto V considerava uma das mais úteis, belas instituição da Igreja, e propagou com um zelo edificante. Outros pontifícios enriqueceram as indulgências. Leão XIII exorta todo o clero fiéis a trabalharem pela propagação da confraria do Rosário, e escreve aos bispos de todo o mundo que por vós, meus irmãos, e pelo clero, tem a cura das almas. O povo saiba apreciar e conhecer essa confraria eficaz, como é útil para a salvação eterna dos homens. A confraria do Rosário não tem distinção de idade ou condição de clérigo, leigos, religiosa, pode ser recebido na confraria. Deve nela se inscrever atendendo às vontades da Igreja expressa pelo Santo Padre Leão XIII. Tão instantemente, agora mais do que nunca, é oportuna e necessária essa cruzada santa sob o estandarte da Virgem do Rosário. A confraria são bem poucas, exige pouco qualquer sacerdote religioso ou religiosa, os fiéis ou qualquer condições, estado de vida, pode facilmente cumprir os deveres do confrade do Rosário e ganhar as riquezas de suas indulgências. As condições são as seguintes: escrever o nome numa confraria canicamente erigida, essa condição é necessária para a validade. Rezar um rosário inteiro cada semana a 3/3. Contemplar os mistérios do rosário e recitá-lo. É necessária a contemplação dos mistérios para ganhar as indulgências.
As principais vantagens da confraria são uma proteção especial de Nossa Senhora, uma participação durante a vida e na morte das orações e boas obras do confrade de todo mundo, e o privilégio especial da participação de todas as orações e boas obras da Ordem Dominicana, méritos acumulados 7 séculos. Que maior riqueza espiritual podemos desejar? Vamos, alistamos depressa na bela Confraria do Rosário. Aí você dá uma pesquisada aí, se você se interessar realmente de fazer parte disso, que é muito bom, eu vou procurar também ver mais detalhado esse assunto, da Confraria do Rosário, porque aqui eu estou lendo um livro, estou passando cada coisa. Então para você ver que a igreja ela tem uma corrente de oração de rosários feito pela Igreja Católica. Por que você acha que a Igreja Católica está se mantendo em pé? Não é só pela promessa de Cristo, mas sim pelas orações oferecidas dessas cruzadas do rosário. Por que você acha que o mundo ainda não foi destruído? Porque tem pessoas rezando o rosário. Por que você acha que muitas coisas não foi do mal para pior? Porque tem muita coisa. Porque eu falo para você, se você saber sobre geopolítica, não é bagulho de política assim, de esquerda e direita, nada disso. É para você saber o que está por trás. Porque muitos brasileiros, nós brasileiros, estamos como se fosse dentro de uma Matrix. E a gente não saiu dessa Matrix ainda. É muito mais além do que nós imaginamos, do que está para acontecer nessa nação. Então, se quiser saber mais sobre esse assunto, vai pesquisar, principalmente sobre a questão dos 3 dias de trevas. Lá explica detalhadamente essas profecias, mas é claro, umas profecias. Mas na geopolítica está falando exatamente sobre esse assunto. Por que eu estou referindo? Por que eu estou falando essas coisas? Porque as pessoas pensam que nós estamos tranquilos, de boa. Não está, não. Então por isso nós precisamos rezar. Porque senão vai acontecer coisas piores a nós. Uns grandes apóstolos da Confraria do Rosário, feito o grande arcebispo cardeal de Milão, São Carlos Borromeu. Olha, já ouviu falar desse cara, desse homem, né? Era um santo pontifício, um fervoroso devoto de Nossa Senhora do Rosário. E dizia uma profunda convicção, depois de haver provado pelas experiências para reformar uma diocese, só peço uma coisa, que se estabeleça em toda a paróquia a Confraria do Rosário. O santo fundou em toda a diocese de Milão e pregava os mistérios, instruía o seu rebanho nas contas do rosário e propagou a recitação do terço em família. Foi São Carlos um grande reformador da disciplina eclesiástica e viveu uma época agitada, sendo obrigado a lutar heroicamente em sua diocese para estabelecer os bons costumes entre os povos e santificar o clero. A confraria na proteção de Maria, o rosário era sua esperança. Pregava os mistérios do Saltério e da Virgem ao povo. Compreendeu o grande santo que para reformar costumes e salvar uma diocese e cada paróquia, há um meio mais eficaz que a confraria do rosário, para instituir e reformar o povo nas verdadeiras meditação do mistério da nossa fé. São Carlos Borromeu pôde justamente ser contado entre os maiores apóstolos da confraria do rosário. Então, para você ver, que aqui conta a história de São Carlos Borromeu sobre a questão da confraria do rosário, para que a gente possa entender. Então, hoje foi mais um dia, falando sobre a questão do rosário. Amanhã trarei Nossa Senhora do Rosário de Fátima, para falar sobre Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.